Olá, gente, tudo bem? Vamos lá então para a nossa aula agora, sim, já trabalhando aqui dentro do nosso projeto e vamos conhecer agora como que funciona a parte de layout dentro do Colular. Então, quando você pega o que é layout, né? Só explicando aí para algumas pessoas que talvez estejam chegando aí e não tenham conhecimento do termo, layout seria organização, né? Como se organiza, como se arranja, né? Também uma palavra arranjar aí dentro do dentro do aplicativo. Por que eu falei a palavra arranjar em português? Porque vocês vão ver que no início aqui do aplicativo ele está aqui sempre em User Interface. A gente vem aqui para Layout, né? Que é a palavra que eu acabei de dizer. General, né? General aqui, ou geral. Então são layouts do tipo geral. E aqui dentro, ó, quando eu clico aqui no geral, ele aparece esses componentes. E aí nós vamos usar esses componentes chamado de arrangement em inglês, que traduzindo fica arranjadores, alguma coisa assim, né? Não tem a tradução perfeita disso, mas só para correlacionar o termo, né? Então estamos arranjando, né? Estamos organizando os nossos componentes dentro da tela. Então vamos nos ater aos que nós vamos usar neste momento, que são os horizontais, né? Então temos dois horizontal arrangement aqui e temos também dois verticais arrangement aqui. O normal, né, que é horizontal arrangement e vertical arrangement, e os com screw. Vocês vão ver aqui que tem a palavra screw. Qual é a diferença? O horizontal, ele vai organizar os objetos todos na horizontal. Por padrão, se eu começar a jogar componentes aqui dentro da tela, o padrão é vertical, né? Então eu não consigo colocar um elemento do lado do outro. Todos os elementos, todos os componentes, eles vão fazendo aí uma fila, um abaixo do outro até o final da tela. Então, quando eu uso o horizontal arrangement, ou a organização horizontal, eu consigo colocar componentes um do lado do outro. Quando eu pego o normal, que é esse aqui que vocês estão vendo, ele vai até o tamanho da tela e depois some os seus componentes. Então, se você tem componentes, ele vai indo até caber na tela e depois some, porque é limitado esse espaço. Então, quando eu uso o screw aqui, o horizontal screw arrangement, e consigo arrastar, né? Na hora que ele está trabalhando, então, tipo, arrasta com o dedo e eu consigo ver os botões que estão, ou botões, ou componentes, qualquer tipo, do lado direito ali, tá? Mesma coisa para o vertical. Então, o vertical, ele vai organizando na vertical, só que ele vai sumir conforme o tamanho da tela, e quando eu uso o screw, eu consigo arrastar esses componentes dentro da tela, ok? Então, para início aqui de conversa, nós vamos arrastar aqui para dentro, ou melhor, gente, antes de eu arrastar aqui, se vocês olharem, nós estamos com aquela tela principal que eu disse aqui para vocês, que é o screen. Esse screen eu não consigo mudar o nome dele. Vamos dizer assim que essa palavra é uma palavra padrão que o smartphone vai entender que é a primeira tela do seu aplicativo, tá? Então eu vou deixar esse screen aqui e vou criar uma outra, tá? Vou criar uma outra porque nessa screen 1 aqui, que eu não posso mudar o nome e que é a primeira, nós vamos fazer uma tela de abertura depois, mas no segundo momento, tá? Então eu vou aqui em Add Screen, ó, e vou adicionar mais uma screen, mais uma tela, tá? A palavra screen em inglês aí se remete à tela. E eu vou dar um nome para ela de fase ou primeira fase. Repare que eu não deixei espaço aqui entre a palavra primeira fase. Por quê? Você está usando aqui uma interface gráfica, mas que lá no fundo, quando ele for gerar um APK, ele vai compilar isso e nós, talvez você aí não tenha tanto familiaridade com isso, mas dentro da programação, qualquer software, qualquer linguagem de programação, ela não aceita muito bem espaço, caracteres especiais, tipo cedilha, til,
acento. Então tem que ser as letras e números normais. Então, para não deixar um espaço aqui e depois dar algum problema na hora da compilação, e aí eu não sei onde está esse programa e de repente seja esse espacinho, então já viu falar naquela frasezinha no dito popular, seguro morreu de velho? Então eu vou morrer de velho, eu não vou trabalhar aqui com o espaço. Eu poderia colocar um underline, tá? O underline é bem-vindo, mas eu vou deixar aqui primeira fase, letra maiúscula, minúscula, eu posso usar à vontade. Vou dar um create, tá? E vamos aguardar. Aí apareceu a tela, né? Então temos essa tela aqui escrito primeira fase aqui. Reparem, gente, que eu posso alterar aqui, ó, screen 1 e primeira fase. Veja que aqui a primeira fase apareceu aqui essa telinha e no screen 1 aqui, antes de começar a gravar, eu já tinha removido. Eu vou até voltar ela aqui para ficar igual, ó. Então eu tenho essa minha barra de título, né? Então eu tenho, ó, screen 1, quando eu mudo, primeira fase tá aqui, tá? Eu não quero esse título, mesmo porque ele pega o nome da tela. Eu não quero nesse momento, depois nós vamos voltar e aprender a trabalhar com isso aqui. Mas nesse momento, o que nós vamos fazer? Vamos clicar aqui, ó, primeira fase, tá? E estamos na tela aqui, primeira fase. E vamos arrastar aqui as propriedades, tá, gente? Então aqui nessa guia aqui eu tenho as propriedades do meu componente. E na verdade o componente que eu tenho nesse momento é a minha tela chamada de primeira fase. Vamos arrastar e vamos encontrar lá embaixo um último elemento onde tem uma caixinha de seleção aqui, tá? Onde está escrito Title Visible. É esse título aqui, ó. Eu vou desmarcar. Olha lá, sumiu. Vou lá na outra tela, aqui a gente muda de tela, né? Eu vou no Screen 1 e fazer a mesma coisa, ó. Final, desmarco, sumiu. Não esquecendo de trocar de tela, voltei lá para a primeira fase. Só para a gente identificar essa mudança de tela, porque parece que é a mesma tela, a não ser o nome ali que mudou, eu vou mudar a cor do fundo aqui, né? Então nós temos várias propriedades aqui da minha tela. E uma delas, ó, se você for descendo aqui, é Background Color, ou a cor do fundo. Background é fundo, né? O fundo da tela. Então eu vou mudar aqui, ó, esse background, clicando em cima. Depois a gente fala sobre essa questão aqui desse código, tá? É um código de cor, tenha em mente isso apenas, tá? Eu clico e aqui eu posso escolher a cor, independentemente de código. Então eu vou pegar um cinza clarinho aqui, ó, e vamos colocar aqui. Nós vamos lá no Screen 1 e vamos mudar a cor também, só que aqui eu vou colocar uma outra cor, vamos colocar um vermelho aqui, né? Red. Ó, clico na cor que eu quero. Posso também, ó, personalizar ela aqui, ó, deixando mais claro, mais escuro. O que eu faço? Ó, clico aqui dentro do Color Picker aqui, ó, e conforme eu vou mexendo ele vai mudando a cor, tá? Mas eu quero essa cor padrão aqui, vou clicar nela e vou dar um set. Tá aqui, ó. E aí, quando eu mudo aqui, aí visualmente fica bem tranquilo de ver a Screen 1 e vou para a primeira fase. Screen 1 tá vermelho, primeira fase tá cinza. Depois a gente vai mudar essas cores, tá, gente? Mas pode ficar tranquilo. Agora vamos então, agora sim, gente, voltando, vamos organizar essa minha tela. Então eu imagino, eu vou rabiscar aqui para vocês, eu imagino aqui o seguinte, tá? Nessa primeira parte aqui, eu imagino aqui o texto, né, onde vai estar lá as vidas do mosquito, lá 3. Aqui vai estar o contador, que vai começar com 10, tá? Gente, essa ferramenta que eu estou usando aqui para rabiscar é para gravar aula, tá? Não tem a ver com o Codular, tá? Depois eu quero fazer uma divisão aqui maior, onde o mosquitinho vai ficar aqui, né? Ver se eu desenho um mosquito aqui, ó, que belezinha de mosquito, ó. Nossa, aleluia, hein? O mosquito veio aqui. E um botão vai ficar aqui nessa divisão aqui. Então, eu vou ter uma divisão e dentro da divisão vai ter um botão que vai estar escrito lá iniciar, né? Escrito iniciar. Então, eu imagino fazer isso na minha tela, tá? Então, tirar esse rabisco aí, mosquito horroroso, né? E
vamos começar a produzir aqui o nosso layout. A aula de hoje é a aula dedicada ao layout, tá? Então, vou escolher aqui o meu horizontal, o meu vertical, porque tudo que eu colocar aqui eu quero que fique um embaixo do outro. Então eu vou pegar um vertical e colocar aqui, vou pegar um outro vertical, ó, gente. Para colocar componente, clica em cima dele, segura e arrasta para dentro da tela, ó. Repare que agora que eu já inseri um, eu posso tanto inserir aqui embaixo, olha aquela linha azul ali. Quando eu posso inserir lá para cima, olha a linha azul lá também aparecendo lá em cima. Ó. Então ele vai para cima do primeiro vertical arrangement que eu coloquei. Ou eu posso colocar dentro, ó. Então eu posso colocar um organizador dentro do outro organizador e montar aí organizações várias, tá? Mas eu quero aqui embaixo, ó, vou soltar bem aqui embaixo. Soltei e mais um, soltei aqui. Então tem 3 verticais arrangement, em inglês horrível, né? E eles estão aqui, ó. Eu posso clicar e mudar os 3, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou mudar a cor deles para a gente poder diferenciar eles aqui dentro, só a título de visualização mesmo, tá, gente? Depois a gente volta na cor normal aí do nosso aplicativo e, aliás, a gente vai colocar ele até transparente, tá? Ele vai estar ali só para organizar mesmo, mas sem cor, tá bom? Então, eu vou clicar aqui no primeiro, vou aqui no background color, vou colocar aqui uma cor amarela, pode ser qualquer cor, tá, gente? Vou clicar no do meio, posso, ó, tá vendo? Selecionar tanto por aqui quanto por aqui, ó. Ó, aqui por dentro da tela, ó, ou por aqui. Vai ter momento que vai ser mais fácil selecionar por aqui, tá, gente? Porque aqui vai ficar muito cheio de objetos e às vezes um acaba sumindo atrás do outro aqui. Então, às vezes é mais fácil por aqui. Então, vamos no segundo, vamos mudar a cor aqui também. Vamos colocar aqui verde. E vamos selecionar o último aqui, vamos colocar aqui azul. Pronto, tem 3 aqui. E aí, gente, se vocês observarem, esses 3 componentes estão um embaixo do outro, mas deslocado para a esquerda e para cima, tá? Então nós vamos falar sobre isso agora. Organização e alinhamento dos nossos componentes dentro da tela. Então vamos lá. Vamos agora, continuando aqui, organizar aqui esses elementos dentro da tela. Então vamos observar o seguinte, gente. Eu quero organizar esses 3 elementos coloridos com relação à minha tela. Então, se vocês olharem aqui, ó, vou até dar uma congelada aqui e mostrar, ó, vocês veem que tem meio que uma divisão aqui, né? Ó. Opa! Se você pegar aqui, eu tenho essa linha aqui e tenho esses objetos aqui. Esses estão dentro desse, tá? Então por isso que tem aquela linha de divisória ali. Então conforme eu vou colocando itens, eles vão ficando para o lado direito, identificando que um está dentro do outro, tá? Então se esses 3 elementos estão dentro da tela e eu quero alinhar eles aqui, eu tenho que fazer o alinhamento da minha tela. Eu tenho que falar assim, ei tela, tudo que tiver dentro de você fique no centro, ou à direita ou à esquerda. Vamos ver como funciona? Vamos clicar aqui na tela e vamos aqui nessa parte aqui, tá? Ó, se você tá, a barra de rolagem está totalmente para cima aqui, e aí nós temos, ó, essa partezinha aqui, vou rabiscar aqui para vocês, onde eu tenho alinhamento horizontal e alinhamento vertical. Nós vamos trabalhar com esses 2 aqui, tá? O alinhamento horizontal, veja ali que a imagem fale mais que 1000 palavras. Então, ó, centro, ó, centralizou todo mundo. Direita, right, direita em inglês. Left, olha lá, centro, centralizou. Tá, gente? Vou deixar aqui no centro, que é no centro mesmo que eu quero, que todos os elementos ficam no centro neste momento aqui. Vamos agora para o alinhamento vertical. Olha como funciona. Top, já está no topo, né? Center, olha lá para onde foi. E bottom, foi lá para baixo. Então vamos ver aqui, ó. Top, topo, né? Em português fica bacana. Topo. Center, centro, em português também. Bottom, embaixo.
Em inglês, aí na linguagem de programação, bottom fica na parte de baixo, tá? Então, por isso que ele está embaixo. Vamos jogar ele para o centro aqui também. Então, ó, alinhamento horizontal, centro, center. Alinhamento vertical, center também, tá bom? Beleza, agora já temos alinhamento. Agora nós vamos trabalhar com outra coisa. Nós queremos trabalhar agora com a largura desse elemento. Veja que ele está localizado no centro, mas está com um tamanho muito pequeno. Eu gostaria que ele abrangesse a largura total da minha tela aqui, tá? Então vamos ver como que eu trabalho. Então, esse elemento, essa propriedade largura, ela é uma propriedade que tem para vários elementos dentro do Codular, mas faz parte do elemento em si, tá? Então, o elemento, esse vertical arrangement 1, tem uma largura e uma altura também, largura e altura para esse, largura e altura para esse também. Então, todos eles têm altura e largura. Gente, para a gente não ficar falando uns nomes estranhos aqui para vocês, de repente você perde aí, né, alguma coisa. Tá vendo que é Vertical Arrangement 1? Um nome muito comprido e esse professor aí com esse inglês ridículo, ruim, e você vai se confundir todo. Então vamos colocar um nome um pouco mais interessante aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, se o meu objetivo é colocar aqui em cima as vidas do mosquito e o tempo, então eu vou colocar um nome para esse aqui. Qual é o nome que eu vou trocar? Então você clica no componente que você quer trocar o nome, clica aqui no Rename, aqui em cima, nesse lapisinho que tem aqui, e, ó, Vertical Arrangement. O que eu vou fazer? Eu sempre mantenho ali o início, algumas palavras, algumas letras que simbolizem o tipo daquele componente. Porque com o passar do tempo eles se misturam todos aqui e eu tenho que me organizar. Então, Vertical Arrangement, né? Então eu vou colocar VA de Vertical Arrangement. E qual é o nome que eu vou dar para ele? Vou colocar o nome de... Lá na parte de cima vai ser informações, né? Informações do jogo. Então, informações. Lembra que eu falei do tio? Negócio de tio, cedilha, não vou colocar. Então, VA informações. Rename. Já vou renomear esse aqui, ó. Clico nele, clico no lapisinhos. Esse aqui eu vou chamar ele de VA tela do jogo, tá? E o último eu vou chamar de VA controle. Por que controle? Vai ter um botão inicialmente ali para controlar o início do jogo, mas futuramente eu posso colocar outros controles ali. Então eu já vou deixar esse espaço separado, vou chamar de VA controles. Beleza, então agora eu tenho VA informações, VA tela do jogo e VA controles, fica mais fácil de identificar aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, VA informações, vamos ver onde estão as suas propriedades. Então eu tenho aqui propriedade de alinhamento de novo, porque agora é o alinhamento dentro dessa parte amarela aqui, que é o VA informações. Então, embora eles estejam no centro da tela, eu posso colocar uma informação alinhada à direita, à esquerda ou no centro também. E eu vou ter que mexer agora aqui de novo se eu quiser fazer isso. Por enquanto, vamos deixar padrão, tá, gente? Vamos ater, degrau onde a gente mexeu agora há pouco, a essa parte de baixo aqui, tá? Onde eu vou marcar para vocês aqui, onde estão os controles de dimensão, de tamanho, vamos falar assim. Então eu tenho o tamanho height, eu tenho o tamanho aqui, ou melhor, a dimensão height e a dimensão width. Height, ele vai trabalhar, vou fazer um desenho aqui, ó, na largura. Então, é a largura do elemento. E o width, desculpa, contrário. Bom, gente, height, o que quer dizer height, né? Em inglês, termo em inglês, vamos abrasileirar o negócio aqui. Então, o height, ele vai trabalhar aqui com vocês na altura do elemento. Então, qualquer elemento, ele vai trabalhar aqui na altura. Então, ó, deixa eu riscar aqui, ó, a altura do elemento, o height. E o width, ele vai trabalhar com a largura.
largura do elemento, tá? Uma maneira fácil de você se organizar aí, gente, por conta do inglês, é obviamente que com o passar do tempo, você utilizando linguagens de programação, isso aí você memoriza e vai até assim intuitivamente. Mas para início, ó, dá uma olhada no H. O H tem duas pernas grandes, assim, né? Então esse H, as pernas vão para cima, então a altura, tá? Só para memorizar, uma figura aí para você memorizar. E a largura, olha o W ali, ó. Imagina que o W seja uma sanfona. Então a sanfona ela estica na largura. Tá certo que tem alguns malabaristas sanfoneiros, né, que tocam assim de lado, né? Mas na maioria das vezes é aqui na horizontal, né? Então, largura do elemento. Uma brincadeirinha aí, tá, gente? A gente usava isso aqui lá quando eu dava aula para o pessoal do primeiro ao nono ano. No sexto ano a gente começava com programação e usava Linux lá com linguagem, com línguas em inglês também, né? Então a gente usava isso e aí os meninos já memorizavam e iam embora, tá? Então é isso aqui, largura e altura. Beleza, então vamos lá que agora fica fácil de ver. Os dois estão com esses botões ligados na posição automático. O que seria esse automático? O automático seria, conforme eu vou colocando elementos aqui dentro, ele vai se esticando para a largura, tá? Se eu pegar aqui a largura, né? Então conforme eu colocaria elementos, como está automático, ele vai se esticando na largura. E como está automático na altura, ele também vai se esticando na altura. Isso é o automático, uma forma bacana até de trabalhar, porque ele já vai se redimensionando conforme os elementos que estejam dentro ali do layout do arrangement ali, tá? Mas eu posso, por exemplo, aqui na largura, ó, pressionar esse outro botão que é o Fill Parent, ou seja, tamanho total do seu parente ascendente, tá? Então, por exemplo, ó, olha lá, voltei para o automático, cliquei no Fill Parent. Então o Fill Parent aqui, ele toma toda a largura do seu container. A gente chama isso de container, né? Então, como o arrangement está dentro da tela, a maior largura da tela ele vai tomar ali. Vamos supor que eu coloque isso também na altura. Olha o que ele vai fazer. Olha lá. Empurrou os outros para baixo e o maior espaço que ele conseguiu ali, ele entrou ali dentro. Gente, aqui ele está mostrando para mim esse pedaço amarelo e deixando os dois, o verde e o azul, mostrando aqui, porque é o layout do software, tá? Vamos supor que eu estivesse já simulando isso no celular, o que aconteceria nesse caso aqui? O amarelo estaria tomando conta de tudo, porque esses dois aqui de baixo tá vazio, então ele não ocuparia espaço nenhum, o amarelo tomaria toda a distância aí da minha tela. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui para os outros. Vocês vão ver que eles vão se dividir aqui, ó. Vou pegar, vou fazer a mesma coisa. Botão, e vou clicar no azul. Fill Parent. Olha lá, se dividiu na tela. Por quê? Tentou ocupar o maior espaço possível ali dentro. Mas aí não é essa estrutura que eu quero, gente. Eu quero, lembra do desenho lá atrás? Eu quero uma parte aqui menor aqui em cima, uma maior no meio e uma menor embaixo. Então vamos fazer assim, essa amarela, na altura, eu não quero que ela esteja Fill Parent, tomando o espaço total que cabe para ela ali. Eu quero que ela tome, vamos colocar aqui, 20% da minha tela na altura. Então eu venho aqui, ó, coloco 20 e dou Enter. E aqui tem um porém, gente. Quando eu coloquei 20 e dei Enter, ele já entrou automático na percentagem ali, no percentual. Mas por padrão não é assim. E aí vamos lembrar da aula passada, quando eu fiz a configuração inicial. Vamos lá ver, por aqui dá para abrir ainda, ó. Clico aqui em Account, tá? E vamos em configurações, que é o settings que a gente viu na aula anterior. Quando eu clico aqui, eu tenho essa opção aqui, gente, ó. Use percentage values by default. Né? Então, esse percentage aqui, ó, é o nosso querido percentual lá, né, de porcentagem, né? Então, tá ligado no meu. Eu vou desligar para vocês verem. Ele vem por padrão desligado. Quem perdeu a aula passada, eu falei sobre isso aqui. Desliguei, ó. Vou digitar 20 de novo, ó. 20, vou dar Enter. Olha lá. Olha como ficou bem menor, gente. Porque 20 pixel é o quadradinho ali que forma a tela, né? Lembra do filme Pixel? Tudo quadrado? Ou lembra do Minecraft? Tudo quadrado? São pixels.
Então ele pegou 20 pixels, 20 quadradinho pequenininho ali. Quando ao passo que eu coloco 20 e coloco o percentual, agora eu tenho que forçar, tá? Tem que colocar o percentual, ele não tá mais automático. Olha lá, ele toma um pedaço maior, porque agora ele tá pegando 20% da tela. Vamos dizer que a tela tem 1000 pixels. Ele tá pegando 200 pixels, 20% da tela. Não vou entrar em matemática aqui não, pelo amor de Deus, deixa o software programar ou calcular pra gente aí. Então, eu vou voltar, tá? Eu gosto de trabalhar aqui nessa automático aqui, ó. Mesmo porque... Opa, não é aqui não, é aqui. Mesmo porque eu gosto sempre de usar o percentual, porque o percentual organiza melhor na tela, e se for o celular com tela pequenininha, ele vai se organizar, a tela grande vai se organizar, então fica mais fácil. Então eu deixo aqui nesse percentual, e quando eu preciso pixel, eu faço ao contrário. Vou mostrar como para vocês aqui, ó. Fechei. Então vou digitar de novo. Vou digitar agora aqui 10, ó. 10%. Ó, vou digitar agora, aí eu vou forçar 10 px, px. Olha lá, pequenininho, tá? Então vamos por 20, vou dar Enter, fica mais fácil, não preciso ficar colocando percento na frente. Eu quero que esse de baixo seja 10, o de baixo, tá? Cliquei no azul aqui embaixo. Seja 10% de altura, ser menor. E aí, gente, a gente pode fazer uma conta aqui, né? Se eu tenho aqui 20 e eu tenho aqui 10, são 30. Para 100% sobrou quanto? 70. Então esse do meio eu vou colocar na altura 70%. Tá ali. Tá organizado. Então todo mundo tá ali no seu quadrado, como diz o outro. Tá bom? Então, para organizar o meu layout, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se eu precisasse colocar, só dar um exemplo, gente. Vamos supor que aqui, mesmo ele estando vertical, eu quisesse colocar 2 horizontais aqui dentro, eu posso vir aqui, ó, e arrastar, colocar um aqui dentro, colocar mais um aqui dentro, tá vendo? Tá vendo que ele fica um embaixo do outro, só que aqui dentro eu vou conseguir colocar botõezinhos na horizontal, aqui também, e por aí vai, gente. Eu vou colocando um dentro do outro. Aí se eu quiser deletar esses componentes que eu coloquei a mais, clico nele ali, ou clico no lixinho, ou dou um delete no teclado, confirmo. Deletar, ó, cliquei nele, delete, deletar, prontinho. Beleza, gente? Então, tá organizado aí. Vou terminar essa aula por aqui para não ficar muito longa e já volto com a próxima aula, onde nós vamos incluir aí dentro o Canvas e o Sprite, né? O Sprite, a gente fala Sprite, a gente fala Sprite, a gente fala Sprite porque eu acho que Sprite é refrigerante, eu falo Sprite. O Sprite, que é o mosquitinho que vai se mover aí, tá bom? Então até a próxima aula, um abraço, tchau, fui!